na semana ser um dado preocupante da economia brasileira, tá? Algo que a gente já vinha dizendo que era possível que acontecesse e aquilo que era possível de acontecer, aconteceu. Vou colocar aqui na tela para vocês a evolução do IBCBR, que é o índice do Banco Central, que mede a atividade econômica. Isso é uma prévia do PIB. Pois bem, o último dado que a gente tem do IBCBR, que acabou de sair na última semana, aponta uma retração do PIB de 0,9% no terceiro trimestre de 2025, como vocês podem ver aí no gráfico. Isso é uma tragédia. Alguém pode dizer, mas Humberto, é normal o terceiro trimestre ser deficitário, o próprio gráfico está mostrando isso. Da mesma maneira que é normal o primeiro trimestre ter um crescimento maior. Mas esse mesmo gráfico mostra duas coisas preocupantes. Primeiro, se a gente olhar o gráfico do segundo trimestre, ele já está bastante diferente do que normalmente se tem no segundo trimestre. Onde se tem um crescimento mais vigoroso, a gente praticamente ficou estável. E pior, o dado do terceiro trimestre, de queda de 0,9%, é uma queda bastante mais acentuada do que o normalmente acontece neste período. Ou seja, ao que tudo indica, o plano do Banco Central de manter a taxa de juros absolutamente inaceitável a fim de frear a nossa economia vem dando certo. Porque o IBCBR não costuma destoar do número do PIB. E isso significa que a nossa economia está desacelerando. E isso significa que aquilo que a gente vem dizendo realmente está se confirmando. Nós temos uma taxa de juros fora do lugar, há espaço para essa redução, entretanto, há uma preocupação excessiva do Banco Central a fim de manter a taxa dentro da meta. Sabemos que a meta que está absolutamente fora de lugar, que para que a gente atinja a meta de inflação determinada pelo Banco Central, nós vamos precisar parar a economia. O Brasil vinha crescendo 3%, não é um crescimento vigoroso, não é um crescimento que a gente precisa, mas é um crescimento acima da média do neoliberalismo brasileiro, que entrega 1%. O que está acontecendo agora significa que a gente vai voltar a entregar 1%. Só que entregar 1% de crescimento significa o fim do ciclo de melhora do nível de emprego, fim do ciclo de melhora do nível de renda. É muito cedo para fazer isso e o dado de queda de 0,9 do IBCBR no último trimestre é um dado alarmante, porque é uma queda maior que a expectativa, mesmo que a expectativa já fosse de queda, uma vez que, insisto, a gente está com uma taxa de juros fora do lugar. Então, isso é um indicativo de que é necessário aumentar a pressão popular para cima do governo, para que o Galípolo, indicado pelo Lula, não mantenha a palavra e, portanto, não mantenha a taxa de juros no patamar que está ao longo do ano que vem, porque é o que ele está prometendo. O dólar está em queda, a inflação convergiu para a meta. É importante que a taxa de juros caia, porque essa política vai atrapalhar, inclusive, a própria reeleição do Lula no ano que vem. Porque é muito fácil de se desfazer o ganho econômico dos últimos anos, uma vez que esse ganho é residual. E nós não podemos deixar o discurso da economia para a direita no ano que vem, uma vez que o risco do retorno da extrema-direita ainda é bastante alto no Brasil. E por falar em risco, gente, quem está em iminente risco é o Banco Central da Argentina, que está quebrado, não tem dólares para manter o seu funcionamento e só vem se mantendo por causa da promessa dos Estados Unidos de um aporte de 20 bilhões de dólares. Esse aporte, inclusive, foi responsável pelo bom resultado do Milei das últimas eleições, uma vez que uma coisa ficou atrelada à outra. A vitória parlamentar do Milei estaria atrelada ao empréstimo que salva a Argentina por parte dos Estados Unidos, coisa dita da boca do próprio Donald Trump. Mas pasmem! Agora, uma vez que eles já conseguiram a vitória parcial, os Estados Unidos anuncia que não vai manter o aporte. Vocês lembram, gente, do papo meu e do José Cobori? Tanto lá no ICL, na Premiere do Vai Pra Argentina Eduardo, quanto no papo da gente lá no Três Irmãos. O Cobori trouxe uma informação muito relevante para a gente entender a posição dos Estados Unidos em relação à Argentina. O empresariado argentino não percebeu que capitalistas dos Estados Unidos estavam
comprados na Argentina. E por isso era interessante manter o Plano Milei funcionando. Até o ponto que eles perceberam que o Plano Milei não tem mais condições de se manter. E aí, eles que estavam ganhando comprados, agora mudam para a posição vendido e vão continuar assim, apostando na derrota do peso na quebra da economia da Argentina, uma vez que eles já perceberam que o plano realmente é inviável. Na realidade, sempre foi, mas eles aproveitaram para ganhar dinheiro enquanto havia tempo. Agora estão jogando Milei aos leões, vão fazer algum dinheiro na Argentina e nós teremos um salve-se quem puder. Porque se com os dólares dos Estados Unidos a economia da Argentina já não conseguia caminhar, sem os dólares dos Estados Unidos, a economia da Argentina vai pro buraco ainda mais rapidamente. Bastante gente na live, deixa um like. Muito importante. Outra notícia fundamental para a gente repercutir é o Plano Derrite. Depois de 1.499 versões do relatório do PL Antifacção, finalmente foi aprovado o Plano Derrite. E olha, gente, não foi uma vitória não, tá? A direita comemorou isso como uma derrota do governo e anunciou como um novo plano contra as organizações criminosas no Brasil. Mas o fato é, aquele projeto feito pelo governo, em parceria com instituições que buscavam, a partir de inteligência, de pesquisa, estabelecer novas diretrizes para o combate ao crime, isso foi transformado num verdadeiro Frankenstein ante as mudanças propostas no relatório pelo deputado, licenciado, secretário de São Paulo de Segurança, Guilherme Derrite. Ele que é bolsonarista, ele que é Tarcísio, ele que está lá para defender, portanto, o crime. Que é isso que a gente demonstrou na semana passada, e eu quero demonstrar aqui mais uma vez, lendo algo que eu acho que é bastante revelador, né? Que é uma nota pública, tá, da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, para tentar explicar para vocês por que o relatório aprovado, né, de relatoria do Derrite é um golpe duro na PF. Nota pública. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal manifesta profunda preocupação com o relatório apresentado hoje pelo deputado federal Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, relator do projeto de lei antifacção. A entidade está atuando na tramitação da proposta e observa que o texto divulgado representa um retrocesso em relação às versões anteriormente debatidas. O relatório anterior continha avanços para o aprimoramento da legislação, incorporando inclusive contribuições apresentadas pela ADPF. Entretanto, a retirada do FUNAPOL como destinatário dos recursos provenientes do confisco de bens constitui um grave recuo. Essa alteração descapitaliza justamente o órgão da União responsável pelo enfrentamento qualificado ao crime organizado, em vez de atingir diretamente as estruturas financeiras das organizações criminosas. A ADPF destaca que o texto atual precisa de um debate mais aprofundado e uma análise mais técnica, sem interferências políticas e ideológicas, o que ocasionou a supressão de dispositivos que, no projeto inicial, favoreciam e agilizam a descapitalização das facções. Tais mudanças comprometem a efetividade do combate ao crime organizado e fragilizam a coerência jurídica da proposta. Outro ponto de grande preocupação é a instituição da ação civil de perdimento de bens, nos moldes do PL 5582 de 2025. Ao desvincular o confisco de bens da condenação criminal e direcionar o patrimônio ilícito diretamente ao caixa único dos entes federativos, o mecanismo esvazia a garantia legal de destinação preferencial desses recursos aos fundos de reequipamento das forças de segurança que atuam na investigação. Na prática, esta medida rompe o ciclo de autossustentabilidade do combate ao crime e impede que as polícias federal, civil e militar reinvistam os valores apreendidos em modernização, tecnologia e infraestrutura. Fatores essenciais para o enfrentamento eficaz das organizações criminosas. O projeto inicial apresentava toda uma disciplina sobre o perdimento extraordinário de bens como instrumento de combate às facções criminosas. A ADPF reafirma sua
posição em contribuir para o aprimoramento do projeto de lei antifacção, sempre com base em critérios técnicos, responsabilidade institucional e compromisso com o fortalecimento da segurança pública. Contudo, alerta que as alterações apresentadas no relatório atual comprometem a eficiência do sistema de combate ao crime organizado e demandam urgente reavaliação. Brasília, 18 de novembro, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Gente, por que eu fiz questão de ler a nota na íntegra? Vocês lembram que na época da prisão do Lula, do golpe contra Dilma, muita gente ouviu falar da Polícia Federal que foi durante os governos do PT que a Polícia Federal teve autonomia para trabalhar. Bolsonaro demitiu 18 diretores da Polícia Federal para blindar seus filhos e seus correligionários. Agora, o que o Derrite está fazendo, o que o Tarcísio está fazendo, o que o bolsonarismo quer é impedir a PF de atuar no coração financeiro das facções. Está muito claro. O projeto do Derrite retira da Polícia Federal 380 milhões de reais no combate ao crime organizado. Pior, como vocês leram ali na nota da DPF, retira aquele processo mais rápido de transferir bens apreendidos do crime para investimento nas polícias. Agora, isso vai para o caixa único, isso fica parado, isso não é rapidamente apreendido, não é dado à destinação, aumentando a chance do crime de reaver os bens apreendidos nesse tipo de operação. Se o relatório do Derrite já tivesse valendo, nós não teríamos a Operação Carbono Oculto, que desbaratinou uma fortuna em bilhões de reais do PCC na Faria Lima. Nós não teríamos a Polícia Federal desmantelando o Banco Master, que se revelou a tesouraria do crime, envolvendo facções como o PCC e políticos bolsonaristas do alto escalão. É isso que a direita está comemorando. O relatório do Derrite é uma tentativa de blindagem 2.0. É uma tentativa de impedir a Polícia Federal de ficar com o dinheiro do crime, de descobrir quais os empresários e quais os políticos por trás das facções criminosas. O que o Derrite quer, o que o Tarcísio quer, o que o bolsonarismo defende para a política de segurança pública é apenas matar o jovem negro de periferia que tem envolvimento com o crime. Se não tiver e morrer nessas operações, paciência. Se tiver e morrer, é isso que eles querem. Só que isso, para o crime, não é nada, porque é uma mão de obra barata e abundante. E é isso que o Derrite quer, combater esta mão de obra barata e abundante, ao passo que blinda, que protege os líderes das facções, os grandes traficantes, os políticos envolvidos com as facções e os empresários por trás das facções. É isso que o relatório do Derrite está propondo, como a gente viu ali na nota dos delegados da Polícia Federal. Uma manchete que chocou todo mundo foi a prisão de um banqueiro no Brasil. Sim, isso choca. Por quê? Porque isso não é o que normalmente acontece. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso enquanto tentava embarcar em um dos seus jatinhos rumo a um paraíso fiscal. Sim, a ideia era dar o golpe e curtir os seus milhões de dólares que já estão no exterior. Felizmente ele foi preso. Foi preso. E muita gente pode rodar. Por quê? Ao que tudo indica, o Banco Master é a tesouraria do crime envolvendo políticos, empresários e facções criminosas no Brasil. O cara estava inventando título, gente. Literalmente isso, como a gente já colocou aqui no vídeo que a gente fez especificamente sobre isso. O Banco Master estava inventando títulos para turbinar o seu balanço e assim emitir dívidas. Era isso que o Banco Master estava fazendo. Essas operações já estavam na mira do Banco Central e agora também entraram na mira da Polícia Federal. Vários diretores do banco foram presos, além do operador do banco, o Vorcaro.
R$ 1.600.000 foram encontrados em espécie na mesa de um dos diretores que foi preso. O cara comprou só no último mês 3 jatinhos, totalizando aí quase R$ 400 milhões. E ele tem um envolvimento promíscuo com a banda alta dos políticos bolsonaristas. Um deles, o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que investiu 2,8 bilhões de dólares de fundos de previdência públicos no Banco Master. Mais de R$ 1 bilhão de reais, desculpe, não de dólares, tá? De reais, mais de R$ 1 bilhão investidos depois dos alertas do Banco Central a respeito da fragilidade das operações financeiras do Banco Master. Então vejam, o que o Cláudio Castro fez foi colocar o dinheiro de aposentados do Rio de Janeiro na mão de um banco fraudulento que estava sendo utilizado para lavar dinheiro do PCC e para abastecer os canais de corrupção dos políticos da direita, dos políticos bolsonaristas. Tanto que o governador DF, o Ibanez Rocha, decidiu partir para cima do Banco Central depois que o Banco Central tentou impedir a compra do Banco Master pelo BRB de Brasília. Vocês têm uma noção? O BTG Pactual queria ficar com o Banco Master por R$ 1. Uma compra simbólica apenas para administrar o passivo do banco, pois o BRB ofereceu 2 bilhões. É óbvio, né, que tem alguma coisa muito estranha nessa defesa maluca do Ibanez Rocha, né, do Banco Master. E é óbvio também, né, gente, que isso está em tudo que é lugar. Ao menos 5 prefeituras do interior de São Paulo também colocaram o dinheiro dos seus aposentados no Banco Master, mesmo depois de terem sido avisadas da possível fraude. É a tesouraria do crime. E como é que eles tentam agora abafar o caso? Pois bem, eles estão tentando blindar não só o Vorcaro, mas como toda a diretoria do Banco Master das investigações. O ex-ministro do Bolsonaro, Ciro Nogueira, que é hors concours, onde tem corrupção, onde tem envolvimento com facção criminosa, a gente tem visto ultimamente denúncias envolvendo o senador do PP do Piauí, Ciro Nogueira. Pois bem, o Ciro Nogueira está, segundo matéria que vocês estão vendo aí na imagem, atuando nos bastidores para tentar blindar o Banco Master. Porque se rodar a turma do alto escalão do Banco Master e se essa turma resolver dar com a língua nos dentes, vai ter muito bolsonarista chorando na cama, chorando na cadeia. Vai ter muita gente fazendo isso. Tá? É isso que a gente tem que apontar. Por exemplo, da Operação Carbono Oculto lá na Faria Lima, que tirou mais de 20 bilhões do PCC, 3 dos principais alvos já fecharam acordo de delação premiada. Tem muito bolsonarista que já sabe que vai ter que fugir ou vai ter que fazer companhia pro Bolsonaro na cadeia. Quem sabe talvez até mesmo Flávio Bolsonaro. Sim, Flávio Bolsonaro, que colaborou para a prisão do Bolsonaro, já já vamos falar disso. O Flávio foi manchete há um tempo atrás por ter comprado uma mansão em Brasília, né? Uma mansão que teve o financiamento intermediado pelo Banco Master. Sim, né? Pelo Banco BRB de Brasília, melhor dizendo. Tá? Que seria conectado ao Banco Master pela ação do Ibanez Rocha. Tá? Então, quem sabe se a gente procurar melhor aí, a gente pode encontrar também mais algum rabo preso do Flávio Bolsonaro. O problema é que a gente também desconfia que o Banco Master vá ter os seus responsáveis responsabilizados pelos seus crimes. Porque no capitalismo é assim. Burguês dificilmente vai preso. Vejam aí a manchete. Master e controlador gastam mais de 500 milhões de reais em advogados. Vocês acham, gente, que a justiça para o pobre e para o rico é igual? Quando
Um investigado tem mais de 500 milhões de reais para comprar advogado. Gente, o que está sendo comprado aí não é o trabalho de advogado, é influência. É aquele advogado que tem um peixe em determinada instância do judiciário, tem determinado acesso. Então se gasta esses milhões para conseguir o quê? Influência. Quer ver isso melhor desenhado? Vejam essa outra manchete. Banco Master, de Daniel Vorcaro, contratou esposa de Alexandre de Moraes. Então agora a pergunta é, qual vai ser o ministro do STF que vai mandar soltar o banqueiro? Porque é assim que funciona no capitalismo. Não pense que eu ou você temos as mesmas chances de nos defender que um banqueiro, que nem o banqueiro do Banco Master. Porque nós não temos condições de fazer isso que vocês estão vendo aí na tela.